Salve, salve família, aqui é Claudinho Andrade, DDI Podcast, que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, temos um encontro marcado às 20 horas, né? O meu muito obrigado a você que já veio aqui como convidado, né? Você que ainda adivinha, o meu muito obrigado antecipadamente. Quero lhe pedir, siga nossas redes sociais, né? Mais de 9 milhões, no último mês agora 5,5 milhões de contas alcançadas nos últimos 30 dias. Isso graças a, primeiramente, Papai do Céu. Se não fosse ele, a gente nem teria chegado até aqui. E a você, né? Porque você faz parte também dessa história. O primeiro episódio parece que foi ontem e o frio na barriga, ele ainda persiste. Mesmo a gente passando aí dos 140 episódios. Que coisa boa. Cada pessoa que vem aqui, cada personalidade marcante, inspira outras vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Se não for para inspirar, qual é o intuito, né, da gente estar aqui? E hoje eu estou com a figura ilustre, marcante da nossa sociedade alagoana, uma grande autoridade, né? O DDI Podcast, vocês que intitularam, né, o slogan, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. E hoje eu estou aqui com ele, doutor Tudo mais. Prazer enorme. Coisa boa ter o senhor aqui e assim, conosco. em estúdio novo, né? Verdade. Novidades, hein? Verdade. Parabenizar você por essa conquista, porque não deve ter sido fácil, né? Não, foi não. Uma luta, né? Mas o que vem fácil vai fácil, né? É verdade. O senhor é um exemplo disso, As né? dificuldades são inspiradoras, né? Verdade. Não tenha dúvida. As facilidades nem tanto, né? Porque às vezes a gente não as avalia bem, né? Hoje ter o senhor aqui para mim é uma honra. Para mim é uma satisfação enorme, né? Me sinto muito emocionado, né, de estar aqui. O doutor Raimundo Palmeira estava aqui e eu disse... Raimundo é uma grande figura. É meu colega de UFAO. E eu disse para ele, doutor Tutimés, vem aqui. Aí, você tá num nível bacana. Doutor Tutimés, que honra tê-lo aqui, né? Hoje tem jogo do Asa. Esse episódio vai ao ar, né? Mas quando ele for ao ar, o Asa já jogou. Eu não sei se o Asa ganhou ou perdeu, eu vou torcer que ganha. Asa e Manauara hoje. Boa. Mas aí muita coisa aconteceu depois do primeiro episódio que a gente teve, né? E eu quero ouvir do doutor Tutimés, né? O que mudou da última vez que a gente bateu um papo para agora, né? Lá em 2024 para agora, principalmente no Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro, ele tem... eu disse uma vez, da última vez que fui entrevistado, que eu tenho muito orgulho de pertencer ao Poder Judiciário brasileiro. Por quê? Porque eu acho que o Poder Judiciário brasileiro ele tem, num momento importante da história do país como este que nós estamos passando, ele tem dado uma contribuição enorme, inestimável à sociedade brasileira, né? Porque ele tem sido, na verdade, o guardião das instituições e do funcionamento democrático da sociedade, né? A democracia enquanto um modo de vida, né? É impressionante o papel que ele tem cumprido nessa quadra, né? E de modo que eu me orgulho muito de participar desse poder e, de alguma forma, de algum modo, contribuir com esse caminho, né? Eu acho que é um caminho que a gente tem que botar na cabeça que não tem volta, né? Seja quem for que esteja no poder, a democracia tem que vencer, não é? E isso hoje, evidentemente, quando eu falo de democracia, eu falo de um funcionamento de sociedade com algumas regras, né? Está no poder que a sociedade escolheu para estar, né? O poder é transitório. Quem perdeu a eleição tem que esperar a sua vez para assumir o poder, desde que a sociedade assim o queira, né? Além disso, outras regras importantíssimas, como a regra de como divergir, né? Como é que a gente civilizadamente, politicamente deve divergir, não é? Respeitando regras, né? Você não pode divergir produzindo ódio, né? Coisas desse tipo, né? Porque pouco ou nada contribui para a melhora da sociedade. O Poder Judiciário tem cumprido esse papel. E eu fico assim muito orgulhoso de fazer parte desse poder hoje. A gente ia até conversávamos aqui em off, e quando eu falo sobre Poder Judiciário,
A gente vive hoje numa sociedade onde alguns defendem o ministro Alexandre de Moraes e outros aí vêm com uma série de falácias, de acusações. E aí eu queria ouvir do senhor, enquanto autoridade e desembargador do nosso estado de Alagoas, qual o posicionamento do senhor e como é que o senhor vê as atuações do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu queria dizer, eu sempre fui o cara de ter posições, né? Todo mundo que me conhece sabe disso, eu não omito as minhas opiniões. Mas, assim, eu quero dizer aqui, do fundo do meu coração, né, que a minha opinião, embora seja uma opinião apaixonada, ela é isenta, né? Absolutamente isenta. É uma opinião com base em fatos. Eu acho que o ministro Alexandre, se não fosse o ministro Alexandre, nós nem teríamos a eleição presidencial, porque tudo foi conduzido neste país para que as eleições não acontecessem, ou caso acontecessem de modo viciado, né? E, e as circunstâncias, os acontecimentos em cadeia mostram claramente isso, né? Começou com um trabalho de desmoralização das urnas, né? Ficou claro que o governante, então, o presidente Bolsonaro, trabalhou claramente para desmoralizar as urnas. Chamou, inclusive, uma reunião com representantes estrangeiros para colocar em dúvida uma contribuição do Brasil para a democracia no mundo, que são as urnas eletrônicas. Ficou claríssimo, né? Então, qual era a ideia? Bom, se eu ganhar, eu calo, né? Vou governar. Se eu perder, eu vou dizer que a eleição foi fraudada. E aí vou tentar convulsionar. E tentou se convulsionar. Foi o que fez. Perdeu, no outro dia estavam aqueles senhores e aquelas senhoras mais ou menos enlouquecidos ou enlouquecidas na porta dos quartéis. Pedindo o quê? Uma intervenção militar. Por quê? Porque, segundo eles, a eleição tinha sido fraudada. Onde é que se plantou essa história? Lá atrás. Mas não parou. A tentativa de convulsionar não parou e não podia parar, evidentemente, porque aí não teria convulsão, né? Não parou na ocupação da frente dos quartéis, né? Aí vieram uma tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, por um lunático que desenvolveu uma bomba e só não conseguiu, só Deus sabe por quê. Imagina o problema que isso ia causar. Aí veio greve dos caminhoneiros, a interrupção das estradas brasileiras, né? Houve tentativa de sabotamento das linhas de eletricidade, e por aí vai, né? A terminar pelo 8 de janeiro, né? Um monte de gente que invadiu o parlamento, invadiu a sede do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que com claro propósito político, né, de questionar o resultado da eleição e de tentar convulsionar. A ideia é que, de alguma forma, o Exército interviesse, né, e escolhesse o lado do então presidente. Só não houve golpe por duas razões. Só não houve golpe graças ao fato de que dois comandantes das Forças Armadas, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, não toparam, e por conta do ministro Alexandre de Moraes, né? Que começou a resistir. E resistiu, né? Hoje
a resistência se transformou em ações concretas e já tem muita gente sendo responsabilizado pelo que fizeram, né, ou pelo que tentaram fazer. Ah, eu esqueci de um dado da realidade. Tentaram fraudar a eleição. A própria eleição tentaram fraudar. Em boa parte do Nordeste, os que se sabia que, bom, era onde o presidente Lula tinha o maior volume de votos, boa parte do Nordeste, a eleição foi atrasada, tentaram, de alguma forma, evitar que os eleitores chegassem às urnas, né, usando da Polícia Rodoviária Federal. Então, foi um encadeamento, né, para fraudar a vontade popular. Isso só não aconteceu, volto a dizer, em grande medida por causa do ministro Alexandre. Evidentemente que quando eu falo do ministro Alexandre, eu falo também de outros ministros da corte. Só não ressalto o ministro Alexandre porque eu acho que de todos é o mais simbólico, né? O senhor, como o senhor bem ressaltou, sempre se posicionou e se posiciona em relação a alguns pontos. E o fato de, muitas das vezes, nos posicionarmos, né, darmos a cara para bater de passagem perante a sociedade, surgem alguns tipos de represálias. Em algum momento o senhor já sofreu algum tipo de ameaça? Não, ameaça não. Eu não, por conta das minhas posições políticas, não. Já recebi ameaça por conta de decisões judiciais. Mas por conta das minhas posições políticas, não. Mas eu sei, evidentemente, que é uma posição que não agrada a uma opção de gente, né? E é o ônus que a gente paga, Fraudício, né? É o ônus que a gente paga. A gente não vai agradar nunca todo mundo, né? Então, assume-se a posição e arca-se com ônus. Um dos ônus é exatamente desagradar uma parcela da sociedade que pensa diferente de nós. Qual é a diferença? É respeitar as opiniões, né? Respeitar a diversidade, né? Veja, porque você discorda politicamente de mim, eu não posso vê-lo como inimigo. Não é saudável isso. Eu tenho que vê-lo como um adversário. Você é meu adversário. Essa história de enxergar o adversário como inimigo, não é? Tem, historicamente e politicamente falando, tem razões, tem fundações no fascismo, né? O fascismo é uma ideologia política que precisa do inimigo porque o inimigo mobiliza a sua base, né? Então, ele funciona à base do inimigo, né? Isso é fascismo, né? Não é uma prática política saudável, né? Eu discordo de você, discordo veementemente de você, não é? Mas eu não tenho o direito de chamar, ou de lhe ver, ou de lhe enxergar como inimigo, senão como adversário. Isso é uma regra básica de civilização. A problemática é que muitas das vezes as pessoas, elas por discordarem, o senhor bem ressaltou, elas acabam vendo o outro como um opositor, né? Trazem isso para o lado pessoal e não discutem mais ideias. Elas começam agora a se de alguma forma, essa lógica ela tem sido alimentada pelas redes sociais, né? Porque formam-se bolhas e a bolha ela evita o diálogo. A partir do momento em que a bolha se forma, ela evita o diálogo. Não há diálogo mais sincero, mais real. Por quê? Não é? Porque você passa a só escutar ou ler ou conversar em torno daquilo que você, enfim, concorda, você acredita, não é? Você não se abre mais ao debate de ideias. E isso é muito ruim, definitivamente muito ruim, né? Porque, enfim, bom, se eu não me abro mais ao debate de ideias, eu, no mínimo, não vou procurar conversar com pessoas que, embora possam ser inspiradoras na minha vida, né, elas não pensam como eu, portanto, não servem. Isso é muito ruim, né? O senhor falava no último episódio em que nós, assim, batemos um papo bem bacana, sobre a questão da carreira do senhor, até alcançar o cargo que hoje o senhor atua, que é um dos mais altos cargos, né, juridicamente falando, estadualmente, que hoje o senhor encontra-se como desembargador, só que o senhor atuou como advogado. E brilhantíssimo advogado.
E aí eu queria que mais uma vez o senhor externasse aqui pra gente como foi a carreira como advogado até se tornar hoje a autoridade como desembargador. É. Na verdade, eu entrei na universidade, eu tinha, Fraude, 17 anos, né? Então, eu saí de Arapiraca para... Estudei toda a vida em Arapiraca, Instituto São Luís, depois Colégio Estadual, concluí o ensino médio no então Colégio Sagrada Família, em Maceió, e aí ingressei na Universidade Federal, porque um casal amigo da minha mãe me levou para Maceió, me deu a oportunidade de vir para Maceió para estudar. E aí ingressei, e quando a gente está na UFAL, nessa idade, a gente não tem muito claro o que quer fazer, sabe? É tudo na base da intuição, né? Como eu tinha 2 primos advogados e um tio também advogado, eu aí imaginei, eu também gostava, sempre gostei muito de ler e tal, o direito tinha a ver com isso, né? Eu imaginei, bom, vou tentar direito, né? E aí passei, né? Passei, gostei do curso, o curso realmente é um curso muito interessante, né? Na média, muito interessante. E aí caminhei, né? Entrei no movimento estudantil, o movimento estudantil, de alguma forma, me colocou, me deu uma visão de mundo inicial que eu precisava e precisava bastante, né? Aprendi a falar, a combater a timidez, né? Que é fundamental nesse curso nosso, né? Você sabe disso? Sim, sim, sim. Né? E, bom, concluí o curso, né? Quando você conclui o curso, aí você diz, e agora, né? Acabou a brincadeira, né? Agora é na vera, né? Como diz a história, né? E aí o que é que eu vou fazer, né? Aí apareceu logo uma oportunidade do concurso de defensor público, aí eu fiz, passei na defensoria e fiquei fazendo defensoria pública até que, isso foi em 86, 87, às vésperas da promulgação da Constituição de 88, Fernando Collor transformou todo mundo em, ao invés de defensor, passei a ser procurador. Porque esse era o desejo de boa parte dos defensores de então, porque o procurador ganhava 3 vezes mais do que defensor, né? Então, nos transformamos todos em defensor. Eu continuei fazendo defensoria, mas só que na Procuradoria de Defensoria Pública. Quando eu me transformei em procurador, eu podia advogar também. Aí comecei a advogar. Na prática, eu fiquei um tempo como procurador de Defensoria Pública e advogado. Advogado público e advogado particular, sobretudo na área penal. E a vida seguiu, aí eu entrei na universidade, enfim. Essa história de dar aula é uma história muito, muito interessante, muito rica, porque você aprende muito, mas ela tem uma grande vantagem, que o bom professor, ele constrói amigos. Ele faz amigos. Né? E eu fui fazendo amigos. Né? E aí chegou um momento em que o então desembargador Fernando Torim se aposentou. E ele estava no tribunal representando a advocacia, porque ele era egresso da advocacia. O filho dele está lá hoje, mas veio da carreira dos juízes, né? Porque os tribunais brasileiros, eles reservam 1/3 da sua composição para os advogados. Né? É 1/5 da sua composição para os advogados, que é o chamado quinto constitucional. Muito bem. E aí eu digo, eu vou testar a minha popularidade. E entrei, confiando muito no trabalho da universidade, né? E num monte de ex-alunos que eu já tinha, né? Porque eu entrei muito cedo na universidade. Né? E aí veio a eleição e, surpresa geral, ganhei a eleição. Zebra absoluta, ninguém acreditava. Né? Só poucos amigos, enfim, eu mesmo. Zebra absoluta. Aí, quando ganhei a eleição, a primeira eleição, porque eram 3 etapas a eleição. Uma eleição direta para compor uma lista de 6. Foi essa que eu ganhei. Essa lista de 6 ia para o tribunal escolher, dentre os 6,
3. E o tribunal acabou me escolhendo. Eu acho que em grande medida, porque não tinha como me tirar, dada a votação que eu havia obtido na etapa anterior, na eleição direta, né? Também aprendi a fazer amigos lá dentro desde então. E aí veio a terceira etapa, que era a etapa dos 3 que o tribunal escolheu, mandados para o governador Teotônio Vilela. Para o governador escolher um. E aí é que eu não tinha chance mesmo, né? Dizia-se, né? Por quê? Porque o governador Teotônio Vilela, todo mundo sabia da minha ligação com o PT, né? E o governador Teotônio Vilela era do PSDB, ou é do PSDB até hoje, né? E, na época, eram os partidos que rivalizavam, né? Bom, não tem nenhuma chance, né? Nenhuma chance. Mas aí houve o Theo, acho que simpatiza muito comigo, e resolveu. Eu sei que depois de muita pressão dos aliados, ele resolveu, um gesto assim muito republicano, ele resolveu me nomear. E eu sei que muita gente pediu por outros candidatos, né? Não tenho a menor dúvida disso. Então, me transformei em desembargador. Uma coisa que eu jamais imaginei que um dia pudesse acontecer. Mas aconteceu, né? Há coisas que têm que acontecer e acontecem, né? E tô lá. Isso foi em 2009, eu tomei posse em 2009. Estou lá há quantos anos? 14 anos, 15 anos já, né? Tentando dar o melhor de mim, uma luta enorme, se trabalha muito. As pessoas pensam que não, mas o trabalho é intenso, porque você trabalha por 3. Normalmente as câmaras são compostas por 3 desembargadores. Então, quando você vai para um julgamento, você leva os seus processos para julgar, mas você tem que estar dentro dos processos dos outros 2. Então, você estuda os seus processos, tem que estudar os dos outros para poder se posicionar. Porque como é que você vai se posicionar? Você tem que saber do processo antes, né? Para poder fazer o debate, para poder escolher qual é a melhor decisão, né? Então, o trabalho é muito grande. Eu perguntei no episódio anterior e vou perguntar mais uma vez. Quando o senhor indefere uma causa e aquele advogado ou aquele colega, ele olha assim e diz, rapaz, indeferiu a minha causa. Como é que é a lida nos corredores? A gente fica... no começo a gente fica meio incomodado, né? Mas a gente vai se acostumando, porque, na verdade, você vai ter que escolher. Porque, como diz o Kelsen, decidir é escolher dentre alternativas possíveis de decisão. Né? Então, você vai ter que escolher uma dentre 3, por exemplo, possibilidades, você escolhe uma. E a pessoa que é afetada, porque não foi, vamos dizer, a beneficiada, naturalmente vai, se não entender como a coisa funciona, enfim, se for egoísta, ela vai se chatear, né? Mas, enfim, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. O importante, eu sempre digo isso, o importante é o seguinte, você pode até errar, porque o erro é da natureza humana. Aliás, nós estávamos até comentando sobre isso, né? Como diz o Hegel, o homem é um animal que erra, porque o homem é o único animal que escolhe. Você pode até errar, mas você não pode errar de propósito, para sacanear com ninguém, para prejudicar ninguém, ou para beneficiar quando não deva ser beneficiado. Você não pode errar de propósito. Essa consciência você tem que ter. E graças a Deus eu posso ter errado, mas deliberadamente não. De jeito nenhum. Aí deixa de ser um bom juiz. Vai ser um mau juiz, um péssimo juiz.
né, que não honra a atividade que desenvolve. Compreende? Compreendo. Hoje o senhor, desembargador, e como juiz, e o senhor bem falou sobre alguns que erram para sacanear, em algum momento da vida, desde advogado até hoje ser um desembargador reconhecidíssimo no nosso estado, alguém já tentou puxar tapete? O senhor? Ah, várias vezes. Várias vezes. Isso faz parte, né? Infelizmente, um dos sentimentos menos nobres da humanidade é a inveja, né? E a inveja é um fato, existe. E as pessoas invejosas, elas vivem assim, tentando puxar o tapete do outro. Vivem assim, fazem da sua vida esse exercício. Não é? Só que, como eu estava dizendo para você, comentando com você e com um parceiro ali, Luiz. o Luiz, né? ah, o mal que se faz a alguém volta para você. Isso é regra basilar do funcionamento do universo. Não é? Não tem a menor dúvida. Então, quem faz mal deliberadamente ao outro vai sofrer o mal, sim. Não sei se na mesma moeda, mas sofre. Não tenha dúvida. Faz parte, né? Há homens bons e há homens maus. Nós precisamos conviver com isso, né? Infelizmente, né? O senhor atuou na área penal e como criminalista, teve situações que eu acredito que o senhor observou e, poxa, e eu quero perguntar ao senhor até onde vai a maldade de um ser humano. Impressionante. Há coisas no penal, eu estou agora, eu virei desembargador penalista, né? E aí voltei a lidar mais diretamente com a miséria humana, né? Que o direito penal revela isso, a miséria humana, né? Então há situações em que você duvida que aquilo ali tem alguma pitada de humanidade. Eu vou contar um episódio de muitos anos atrás, quando eu era defensor público em Rio Lago. Descobriu-se uma quadrilha de assaltantes de caminhoneiros. Ali tem umas serras ali na região de Satuba, na região de Rio Lago, por ali tinha umas serras, na BR-101. E os caras, eles emparelhavam com o caminhão, montavam o caminhão devagar, né? E dominavam o caminhoneiro, enfim, para roubar cargas. E matavam o caminhoneiro. Só que num desses casos, o caminhoneiro estava acompanhado da família. A mulher e um filho pequeno de 4 anos. Eles pegavam, tiravam do caminhão, botavam na mata e executavam. E aí, o cara que fez o assalto desse caminhão, os caras que fizeram desse caminhão específico, na hora de matar o pai, mataram a mãe, e na hora de matar a criança não tiveram coragem. Como quem diz, porra. Né? Mesmo o pior bandido tem um mínimo de consciência moral, né? Disse, não, peraí, aí é demais, né? Aí o chefe deles voltou, chegou, e aí estranhou. Por que vocês não... Disse, não, o cara disse, eu não vou fazer isso. Né? O outro também disse, não vou fazer. E o chefe foi lá, matou a criança. Aí a polícia descobriu a quadrilha. Esse cara que matou a criança foi meu cliente. Era um carroceiro no clima bom, muito forte, apelidado de Hulk, né? Foi ele que matou a criança. E essa história veio à tona. E aí eu olhei para ele e falei assim, ainda me lembro como hoje. Eu falei assim, ô Hulk, como é que você matou essa criança? Por que você matou essa criança? Você não tem coração, rapaz?
Porque eu precisava de saber para me sentir à vontade, para poder fazer a defesa, porque eu era obrigado a fazer a defesa. Eu estava funcionando como defensor público. E o defensor público não pode escolher cliente. Então, ninguém queria fazer a defesa dele, eu tive que fazer. Né? Mas ele precisava responder essa indagação para mim. Era uma questão que ia, de alguma forma, acalmar a minha consciência. Né? Aí ele olhou para mim e disse, doutor, eu perguntei para ele, você não tem coração não, rapaz? Ele disse, doutor, coração de bandido é nos pés. Até hoje não esqueço dessa resposta, né? Então você vê maldades que você desacredita que aquilo seja alguma coisa emanado de um homem. Você compreende? Agora mesmo, há 20 dias, 21 dias atrás, nós julgamos um caso lá no tribunal de um pai que abusou continuamente de seu filho menor de 12 anos. Um homem abusando de uma criança do sexo masculino. Feito por ele, criado por ele, criação dele. E aí você vê um cara desse, você duvida que isso seja, de alguma forma, tem alguma pitada de humanidade disso, no sentido de que é proveniente de um homem igual a nós, não é? São as misérias humanas que existem, né? Sempre existiram, né? O senhor lida com muitas pessoas, né? Com muitos casos. E aí, eu estendei essa pergunta ao doutor Raimundo Palmeira e vou externar ao senhor também, porque o senhor também vem da advocacia. Como identificar um psicopata? O psicopata você só identifica se você convive com ele, porque o psicopata você descobre... O psicopata tem uma marca que ele não tem grandes emoções, ele não tem remorso. Não tem remorso. Então, o outro, se for um obstáculo nas suas pretensões, tem que ser removido, seja como for, usando de que método for. O que pode acontecer de mal ao outro é indiferente. Então, ele é marcado pela indiferença, não é? Pela falta de remorso, né? E como é que você pode descobrir isso? Só tem um jeito. Você tem que conviver um pouco com a pessoa, né? Aí você convive, a não ser que você seja um psicólogo por formação, né? Um psiquiatra, porque aí, na primeira conversa, dependendo do seu nível técnico, você percebe, né? Ou talvez até não, né? Mas quem percebe mesmo é quem, de alguma forma, convive com ele, né? É uma espécie da humanidade, né? Como a outra espécie é o narcisista, que tem também a convivência não é uma coisa boa, né? Tem muita gente que está nos assistindo, muitos jovens também, que galgam aí adentrar pela advocacia. E a gente vê muitos cursos que formam bacharéis, mas aí quando chegam na vida real, ou não passam na OAB, ou se passam, se frustram. E eu queria que o senhor desse um conselho a esses jovens advogados. Veja, o curso é um curso muito interessante, um curso muito rico, um curso que fornece, pode fornecer, dependendo do cidadão, né, um verniz intelectual interessante, uma consistência, né? Mas, ao mesmo tempo, o Flaudício, ele é um curso que é muito concorrido. São milhares de faculdades de direito pelo país, né? Que se coloca milhares de profissionais formados em direito todo semestre, né? No mercado de trabalho. Então, o que é que isso revela? Revela que, bom,
Do mesmo modo que você pode ser, veja, e o curso permite isso, né? Você pode ser juiz, pode ser delegado, pode ser promotor, pode ser procurador, pode ser defensor, pode ser, enfim, ah? Dezenas de alternativas e todas as alternativas bem pagas. É um curso que seduz, né? Mas, ao mesmo tempo, é um curso que coloca há em torno dessa sedução um nível de disputa extraordinário. Então, qual é a saída? Eu digo sempre aos meus alunos, e os meus alunos são os primeiros, porque eu dou aula de introdução ao estudo de direito. São os primeiros. Aí diga a eles, só tem uma saída, meu amigo. Sobretudo se você é pobre, se você veio aqui para melhorar de vida, não é? É estudar, meu irmão. Se não estudar, não tem saída, irmão. Não tem, porque não vai passar no concurso. Aliás, não vai passar nem no exame de ordem. Aí o que é que vai acontecer? O diploma dele, ele vai olhar para o diploma dele vai ser fonte inesgotável de frustração, de tristeza, de fracasso. Não é? Não há outro jeito, Fraudício. Sobretudo para quem é pobre, para quem veio de baixo, para quem acha que a universidade pode realizar os seus sonhos. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem. Então, qual é o conselho que eu dou? Quer estudar direito? Estude, mas vá com o espírito de estudar de verdade. Não é? Porque você pode mais adiante ser um grande profissional e viver bem, dignamente. Seja como um advogado, não é? Seja como servidor público, né? Salário de 40, 50 mil, não dá para ser rico, né? Não dá para ser rico. Não dá para ser rico, mas dá para viver bem, né? Viver bem, morar bem, enfim, viajar uma vez no ano, frequentar restaurantes, é uma vida boa. Não uma vida rica, porque riqueza é outra história, né? Mas é uma vida boa. Agora, para isso, meu irmão, não tem outra saída. É estudar. O senhor tem uma oratória esplêndida. E quem está nos assistindo, eu queria que o senhor passasse aí qual a receita de ter uma oratória, uma dicção tão boa. Só tem dois, fazendo, perdendo a vergonha, passando no início por situações constrangedoras. Eu me lembro que eu tenho um amigo meu, Pedro Montenegro, ele é meu auxiliar hoje lá na parte de Direitos Humanos do Tribunal. E ele era da minha época de UFAL, né? Só que eu já estava às vésperas de sair e ele tinha entrado. E nós estávamos disputando a eleição do Centro Acadêmico de Direito, né? E aí alguém me sugeriu o nome dele, um amigo de outro curso até, e eu conheci, achei ele um cara interessante. Pedro, vamos lá, vamos fazer parte da chapa. E ele era do movimento de igreja. Aí ele, bora, vou. Agora, aí só tem uma condição. Qual é a condição? Não me bote para falar, pelo amor de Deus. Não me bote para falar. Aí, quando chegou na minha sala, nós íamos de sala em sala fazer campanha, né? Chegou na minha sala, aí eu terminei de falar, apresentei a chapa, e aí eu disse, com a palavra, Pedro Montenegro. O olhar dele era um olhar de terror e de desespero. O brilho sumiu. Mas, olha, vou lhe dizer uma coisa. Ele agradece a mim hoje, viu? Porque tem que aprender a quebrar a timidez. E, ó, a outra dica. Para falar bem, você tem que ter conteúdo. Entende? Então, você só tem conteúdo para contar belas histórias, enfim, se você ler, meu amigo. Então tem que ler. Gostar de ler. Ler. Ler e fazer. Fazer e ler. Pronto.
O senhor falou no episódio, e até eu falei aqui em off, né, sobre o que algumas pessoas comentaram lá, o senhor falando sobre que a humanidade, a probabilidade futuramente de vivermos até 400 anos. É. Porque eu digo a Zazão que o homem ele é o único animal que inventa. Nenhum outro animal inventa. E é isso, é o plus que faz com que o trabalho humano seja um trabalho diferente dos demais, um trabalho inventivo. A formiga e a abelha trabalham até morrer. Trabalham demais. Mas não conseguem, enfim, produzir mais do que necessitam. Então, por isso que precisam trabalhar muito. O homem não, o homem inventou e ele hoje, enfim, do ponto de vista da desenvolvimento das forças produtivas da humanidade, é a melhor civilização do mundo. Agora, o grande problema de hoje é a gente saber dividir melhor isso. Esse é um grande problema, né? Então, o trabalho humano, ele é inventivo. Por exemplo, a camisa, tá dizendo, né? A camisa que você veste aí, ela era flor há um tempo atrás. A flor que gerou o algodão. Mas quem transformou o algodão em tecido? Não é? O gênio humano. Transformou por quê? Porque estudou, conheceu o funcionamento da natureza. Só o homem faz assim. Só o homem faz isso. Não é? E por isso é que ele, talvez premiado pela sua genialidade, porque quando ele quer ser genial, ele é, efetivamente, do mesmo modo que quando ele quer ser mau, ele é, efetivamente, né? Mas vamos falar da parte boa, né? Então ele desenvolveu agora dois caminhos de pesquisa. As células-tronco, a descoberta das células-tronco e a descoberta do mapa genético da humanidade. Qual é a consequência disso? O mapa genético da humanidade vai dizer com antecedência do que você pode adoecer. Isso significa o quê? Que eu vou poder me prevenir. Se eu sei o que vai me adoecer, eu vou poder me prevenir. A célula-tronco vai fazer o quê? Se eu estou com um fígado ruim, eu vou trocar por outro. Se eu estou com um coração ruim, eu vou trocar por outro. Então, daqui uns dias, nós vamos estar fabricando organismos. Né? Significa, na prática, que nós vamos viver muito mais do que vivemos hoje. Né? Então, isso é uma bondade. Só espero que esse viver seja pleno, né? Pleno. Profundamente pleno, né? A gente mantenha, inclusive, o tesão, né? Porque se deixar o tesão lá atrás nos 50, né? Nos 60, talvez não valha a pena viver os 400. Eu não vou nem comentar aqui o que a gente comentou em off. Deixa pra lá. Dando diverso, assim, pra mim é uma alegria ter o senhor aqui. O senhor é um camarada muito do bem. Essa foi boa. Muito do bem. E a gente lida numa sociedade que, mesmo em meio a pessoas más, tem pessoas muito boas, e aí surge o famoso ego. E a gente vê que o senhor é um camarada muito do bem mesmo. E como é que o senhor faz para não, mesmo tendo um patamar elevado socialmente, diga-se de passagem, não deixar o ego inflamar? Me policiar, né? Em primeiro lugar, né? E tentar ser sempre aquilo que eu sempre fui. Não mudar nada, né? Então, meu jeito sempre foi esse, desde menino. Por que eu vou mudar, né? Por causa da experiência do poder. O poder é efêmero. Você já tem poder hoje, não tem poder amanhã, não é? E assim, também uma constatação final, né? Há em nós, há uma promessa em nós de uma igualdade inexorável. Sabe qual é a igualdade inexorável? Que atinge a todo homem, sobretudo aquele que resiste
entender-se igual aos outros, a morte. A morte vai levar o poderoso, vai levar o cara que não tem poder nenhum, vai levar o homem que mora na rua, né? Vai levar o homem que mora no palacete para o mesmo lugar, meu amigo. Para o mesmo lugar, né? Então pense nisso, né? Pense nisso. E por último, perceba, né? Isso é uma coisa muito perturbadora para qualquer homem e para qualquer homem que se imagina, né? Pensa. Nós somos efêmeros, absolutamente efêmeros. Eu outro dia era um garoto de 5 anos. Hoje sou um homem de 63 anos. Hoje, quando eu olho para o futuro, eu fico assim imaginando, meu Deus do céu, não tem mais futuro, né? O meu futuro é o já, né? O hoje, né? Porque nós somos todos escravos de uma máquina maldosa chamada tempo, e é movida à base de uma operação cruel, né? É a única soma que subtrai. Você soma subtraindo, soma subtraindo, soma subtraindo. E essa soma é indomável, né? Vai levar, né, para a velhice, se é que você vai conseguir chegar na velhice, né? E num determinado momento, a igualdade inexorável. Quer você queira, quer não, né? Então, o poder, para que poder, né? Eu costumo dizer o seguinte: poder só tem sentido se for para fazer bem as pessoas. Se não for para fazer bem as pessoas, para que poder, né? Ah, para me vai descer. Ah, vai acabar no mesmo lugar, meu amigo. Não é? Qual é o sentido disso, né? Aí vem a música, né? Existirmos, a que será que se destina, né? Hoje o senhor tem 63 anos. Né? Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar numa mesma mesa como essa, com o Tuti de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Nossa, muita coisa, né? Eu diria que continuasse estudando, estudando muito, talvez, talvez se defendendo melhor, sendo menos ingênuo, porque o ingênuo sofre pra caramba, né? O cara que é peito aberto, ele sofre muito, faz parte do jogo, né? E, sobretudo, Fraudes, eu tenho convicção hoje, sabe, amando as pessoas, tendo essa capacidade de amar o outro, né? Entendendo-as, respeitando-as, não é? Inclusive as suas diferenças, né? Como é que o senhor lidar com os aproveitadores? O senhor lida, né? Ah, é uma bela pergunta isso, né? Não falta aproveitador, né? Bom, hoje eu não sou mais tão ingênuo quanto era antes, então hoje eu já percebo melhor o aproveitador, né? E como eu tenho essa capacidade de perceber, com muita sutileza, às vezes eu guardo para mim, né? Guardo, né? Aliás, às vezes não, na grande maioria das vezes eu guardo para mim. E quando ele dá o bote para aproveitar, eu fico rindo. Às vezes pensando assim, que besta, né? Pensa que eu não tô percebendo, que eu não estou notando, né? Aí fico rindo. É a forma que tem de lidar com isso, né? Aí, às vezes, você tem que dar uma cotovelada, né? Porque senão, não é? Olha, para, né? Chega, né? Tá bom, né? Não é assim? Hoje, para mim, repito mais uma vez, é um dia muito marcante, né, em ter o senhor aqui, o ícone social que o senhor é. Entretanto, chegar a essa maturidade, chegar a esse entendimento, chegar a ser quem o senhor chegou e é hoje, não é tarefa fácil. E isso é construído. Isso é um aprendizado. Se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? E agora para dizer uma frase, assim de sofre, uma frase dizer, né?
Não sei, não veio à mente assim uma frase para lhe dizer nesse momento, né? Façam bem as pessoas. Pronto. Muito simples. Eu conversava com o doutor, Façam bem. com o doutor Ame as André, pessoas. André Chalub, Hum. e a gente, bem que o senhor ressaltou aí sobre a questão de ser simples, ser humilde, e ele conversava comigo e ele dizia que um dia alguém parou ele e disse, o senhor nem parece ser defensor. E ele disse que se alegrou com aquela fala, É. porque não era o menosprezando, Era elogiando. elogiando. Não tem dúvida. Não tem dúvida. E a gente é parado sempre, muito, né? Muita gente diz mais ou menos a mesma coisa. Enfim. E isso acaba sendo efetivamente um elogio, né? As pessoas, a gente quando fala, a gente transforma. A palavra é a maior invenção da humanidade. Eu não tenho a menor dúvida. A palavra, ela funciona como faca molada ou pode funcionar como cantiga de niná. Né? Ou seja, ela pode fazer muito bem, como pode fazer muito mal, né? Depende do uso que você faça dela, né? Então, use bem as palavras, né? As palavras existem para ser bem usadas, né? Ou então até silenciadas, né? Na verdade, nós devemos usar muito bem a palavra, né? Para fazer bem ao outro, porque depois que ela sai, ela não volta mais, né? E se ela vai no interlocutor e faz bem, ótimo, né? Mas ela pode fazer muito mal, né? Cuidado com isso, né? 63 anos, o senhor se arrepende de alguma coisa? Mas devo ter me arrependido já, né? Mas, não, na média geral, acho que a minha vida foi conduzida, bem conduzida, enfim. Não tenho muito o que reclamar, não. Tenho mais é que celebrar, né? Né? Tenho mais que celebrar, que gostar da minha vida, gostar do que eu fiz até hoje, né? Tentar caminhar do mesmo modo, chegar ao fim da estrada e olhar para trás orgulhosamente, né? Orgulhosamente. Coisa boa. Não é? Dentre tantas perguntas que eu fiz ao senhor, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Hoje é impossível. As nossas conversas conduziram uma resposta de perguntas que me inspiram, que gosto muito. Não tem. Aliás, eu não me canso de elogiar. Onde eu ando, eu elogio. Oh, coisa boa! Muito obrigado. Porque você é um entrevistador da melhor qualidade. Muito obrigado. Não, mas de verdade mesmo, sem missa de corpo presente, é inteligente, um entrevistador astuto, né? Que faz perguntas instigantes, né? Que nos provoca, pô. Então, é muito bom vir aqui participar desse evento. Isso aqui é um evento, né? Com você, né? Desse momento, né? Desse evento, né? Muito bom. Eu fiz a pergunta lá no primeiro episódio e vou perguntar hoje. No dia, né? Que esse dia vai chegar, né? E eu me vou, o senhor também se vai. Mas Sérgio Cortella fala sobre isso. Sérgio Cortella. Quando o senhor estiver lá, naquele dia, né? Que todo mundo dizendo foi um grande homem, foi um bom homem, fez um grande marco na nossa sociedade. O que é que o senhor gostaria que fosse escrito ali no seu túmulo? Que aquilo se visse como exemplo, né? E que aquilo fosse capaz de irradiar, né? Multiplicar, né? Eu acho que a gente... a palavra, inclusive, tem esse poder, né? De multiplicação, né? Então é isso. A multiplicar a palavra e o exemplo. Se isso for possível, viável de algum modo, né? Na obra que a gente faz, né? Que a gente deixa, né? Nos filhos que a gente reproduz, né? Nos netos que daí surgem, né? Num poema que a gente escreve, não é? Eu estou até trabalhando agora para lançar um livro, né? Eu me descobri também poeta, né? Estou terminando o livro para ver se lanço.
assim, são momentos de muito de intenso prazer, né? Quando você, por exemplo, quando você escreve um poema que você gosta, quando você mostra para outra pessoa, às vezes a pessoa amada que lê, que adora, né? Quando você, por exemplo, usa da palavra para dar uma boa aula que mobiliza os alunos, que no final da aula o aluno chega para você e lhe cumprimenta e diz: porra, professor, parabéns. Não tem nada no mundo que pague um negócio desse, né? Então, acho que a gente tem a força do exemplo e a força da palavra. São duas ferramentas decisivas, né? Que acho que a gente pode contribuir de algum modo com a humanidade. Não é? Se você é novo no canal, quero pedir a você se inscreva, compartilhe e comente, porque o bate-papo de hoje tem sido muito inspirador, né? Nós não terminamos ainda, falta bem pouquinho, mas eu estou aqui, diga-se de passagem, emocionado, né? Parece que a primeira vez que eu estou com o Doutor do Universo é hoje. Esse Fraldis é um danado. Ele é muito inteligente, ele faz emocionar também, rapaz. Não tenha dúvida. Gravei com o doutor, com o Ricardo Nezinho, né? Grande deputado, e falava sobre o senhor no episódio. Nezinho é um cara de grandes ideias. Essa ideia dele de registro histórico dos homens e das mulheres de Arapiraca é uma ideia muito boa, né? Porque há algumas coisas e algumas pessoas que a gente não pode perder, né? Com o tempo, né? Tem que registrar, né? Para não esquecer. Eternizar, né? Para eternizar, né? Para multiplicar, para exemplificar, né? Não, só a história faz isso, né? É a ciência que cuida disso, né? A história, né? E o que o Nezinho faz é preservação da história. Como é o nome do programa? Raízes de Arapiraca. Raízes de Arapiraca. Estávamos lá na semana passada. Muito obrigado, deputado, pelo convite. E é uma coisa, uma produção muito bem feita, né? É uma coisa bem cuidada, a gente vê, uma coisa bem cuidada. Então, o deputado está de parabéns por conta desse compromisso com a história, né? Preservação da história, da memória, né? Da vida das pessoas. Patrimônio cultural, eu falei para ele, né? Patrimônio cultural de Arapiraca. Que é a forma que algumas pessoas, a boa parte, têm de se imortalizar, né? De alguma forma virar história, né? Se imortaliza pela história, pelo que você fez, né? Pelo que você conseguiu registrar, pelo que você conseguiu deixar de pegadas, né? E é assim, é uma das formas de imortalidade, né? Pelo menos é uma das tentativas, né? Que o homem tem de enfrentar esse dilema, o maior de todos os dilemas, né? Que é a morte, né? Que é o dilema que na verdade é o motor da humanidade. Por que morremos, né? Por que somos tão efêmeros, né? E por isso o homem, ou contra isso o homem trabalha muito, mesmo inconscientemente, né? Ele tenta superar isso de várias formas, né? Reproduzindo, escrevendo um livro, né? Enfim, né? Fazendo uma obra política notável, né? Deixando história, deixando marcas, né? Para que ele seja inesquecível, né? Ou seja, imortal. Né? Boa! Boa! Ou seja, o homem é inesquecível se imortaliza e imortal vence de algum modo a morte. Mesmo que não seja a morte física, né? Não é interessante isso? É interessante demais. Doutor Timés, que honra ter o senhor aqui. Muito obrigado pela vinda do senhor. Enalteceu em muito o nível do DD Podcast. Conhecendo a nossa casa, né? A vinda do senhor brilhanta aqui, né? Mas eu quero que você faça considerações. Eu que agradeço muito, né? E me orgulho muito de ter um conterrâneo, né? Com esse nível de indagação, de preocupação. Né? Me orgulho muito. Estou muito feliz de estar aqui. Pode acreditar. Tá? E um abraço para todo mundo aí que teve a paciência de nos escutar, né? De nos enxergar, né? E espero que daqui a
tempo a gente possa voltar. Boa, 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 boa. Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Papai do céu, continue te abençoando. E se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje lhe inspirou, né? Assim como também me inspirou. Como eu bem disse no início do episódio, né? O primeiro episódio parece que foi ontem, né? E mesmo depois de 140 episódios, o frio na barriga ainda continua o mesmo. Cada convidado que vem aqui inspira e o intuito do DD Podcast é ser vida em outras vidas. Doutor Tutimés, muito obrigado. Um abraço, um abraço. Tamo junto, valeu!